Glória a Deus, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. É impressão minha, ou tem crente que quando o céu fica escuro, ele acha que o mundo vai acabar em dilúvio. Com certeza. Se o mundo vai acabar em dilúvio, é melhor morrer dentro da igreja, né? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10. Quem souber o versículo que a gente parou, Jesus vai te dar um bombom, cobre dele. Vai ver se... A coisa aqui está ficando forte. É a primeira vez em 1000 anos que, 12. Antes a gente ficava umas meia hora aqui tentando descobrir. Tá vendo? Tava ligada em casa. Mistério forte. Estou falando que a igreja de Jesus a cada dia, a tendência, somos cada vez mais fortes. Então, segunda carta, pode se sentar? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 12. Porém, para a gente retomar a reflexão, eu vou ler o versículo 9. Não quero dar a impressão de incutir-vos medo por minhas cartas, pois as cartas, dizem, são severas e enérgicas, mas ele, uma vez presente, é um homem fraco e sua linguagem é desprezível. Quem assim fala, tome consciência de que tais como somos pela linguagem e por cartas, quando estamos ausentes, tais seremos por nossos atos quando estivermos presentes. Paramos com Paulo fazendo esta ameaça ungida. Então a gente vai ver daqui para frente as coisas engrossarem ainda mais. Paulo não perdeu o gás e nem o fôlego. Paulo vai continuar a sua revolta e a sua indignação, essa meia dúzia de crentes que ousaram a desafiar a sua autoridade, o seu chamado, e ousaram a criticar a sua obra ministerial. O texto do versículo 12, aqui está resposta às acusações de ambição. Aí também tem uma epígrafe de um tema no 12, ou não? Resposta às acusações de ambição. À espera de quem? Ambição, ela tem seu lado bom, te ajuda a desejar ser grande. A cobiça já é algo destrutivo.
versículo 12 diz: não temos a ousadia de nos igualar ou de nos comparar a alguns que recomendam a si mesmo. Então havia uma classe de, não é nem crente, né? Na verdade, Paulo não fica discutindo com crente. Paulo está discutindo com líderes. Ele diz que não fica se recomendando a si mesmo. Talvez mais ou menos com o tal de agendas abertas. Há quem diga que dizer que as minhas agendas estão abertas é só para humildemente eu dizer que eu estou disponível, né? Mas se elas só estão abertas, é porque ninguém quer fechá-las. Porque se as pessoas quisessem fechá-las, elas não estariam abertas. Tem gente que está tão disponível que ele não se dispõe a nada. Às vezes a pessoa coloca agendas abertas, mas se você o chamar só para cooperar, ela não está aberta para cooperar. Então você não está disponível. Porque uma pessoa disponível sabe que a sua agenda nunca está aberta. Você pregador, amanhã você está com a sua agenda aberta? Segundo o Espírito Santo, não. Porque se amanhã eu propor a não fazer nada, é porque eu não procurei. Porque se eu procurar, ela não vai estar aberta. O reino de Deus, a Bíblia vai dizer que Ele está procurando trabalhadores, que Ele está procurando gente disponível. Aí vem uma geração que se diz disponível, mas não está disponível para o reino. Não temos a ousadia de nos igualar àqueles que se recomendam a si mesmo, medindo-se a si mesmo, segundo a sua medida, e comparando-se a si mesmo, tornaram-se insensatos. Quanto a nós, não nos gloriaremos além da justa medida, mas nos serviremos como medida da regra mesma que Deus nos assinalou. Talvez na sua versão esteja de uma forma mais simples. Não nos estendemos indevidamente, como seria o caso se não tivéssemos chegado até vós, pois, na verdade, vamos ter convosco, anunciando o
diz sobre o texto dessa forma: o sentido dos versos 12 e 14, meus adversários têm por único título de glória a elevada opinião que fazem de si mesmo. Quanto a mim, posso gloriar-me de haver cumprido a missão que Deus me confiou, que é fundar a igreja de Corinto. Um comentário, vamos ver como é que dá para entender melhor. Não nos estendemos indevidamente, como seria o caso se não tivéssemos chegado até vós, pois na verdade fomos ter convosco anunciando o evangelho de Cristo. Paulo está dizendo que a sua missão ele cumpriu. Ele tem o que dizer, ele tem o que se gloriar. Sendo ele bom ou não, sendo ele excelente ou não, ele está dizendo: fundei uma igreja, deixei algo pronto, deixei algo concreto. Vocês que se gloriam tanto de si mesmo, vocês têm que se gloriar de quê? Mostra o seu trabalho, mostra a sua obra, mostra que a missão está cumprida, né? Então, se quiser ler o 14, a versão aí. Não nos gloriamos desmedidamente. Aí está desmedidamente. Ah, tá, tudo bem. Não nos gloriamos desmedidamente, apoiado em trabalhos alheios. Lembra lá em Romanos, quando Paulo falou: eu não vou fundar um negócio aonde tem, né? Que a gente até falou, a Rua das Igrejas. Paulo, se tem um lugar, Paulo não ia abrir igreja, era na Rua das Igrejas, né? Paulo, eu não vou colocar um fundamento aonde já tem, eu não vou atrapalhar o trabalho dos outros, eu não vou tirar crente da igreja dos outros. O cara está fazendo um trabalho do evangelho, então, não, mas eu vou botar uma na frente dele porque ele não está fazendo direito. Paulo, não, esse negócio não é comigo, né? Então, se já tem alguém fazendo um trabalho ali, eu vou fazer aonde não tem. Não nos gloriamos desmedidamente, apoiados em trabalhos alheios, e temos a esperança de que com o progresso da vossa fé cresceremos mais e mais segundo a nossa regra. Aí está como? (16) diz assim: levando mesmo o evangelho para além dos limites da vossa região, sem porém entrar em campo alheio, para nos gloriarmos de trabalhos lá realizados por outros. Quem se gloria, glorie-se no Senhor, pois não aquele que recomenda a si mesmo é aprovado, mas aquele a quem Deus recomenda. Ou seja, aprovado não é aquele que recomenda a si mesmo, mas aquele a quem Deus recomenda. Aquele a quem Deus recomenda não vive com as agendas o tempo todo abertas. Deus tem trabalho para esses que estão com as agendas abertas. Muito trabalho para se fazer. Se está muito aberta, é porque é desocupado. Se procurar trabalho, acha. Não sei se você vai ter o seu querido, o seu tão esperado, né? Paga, né? Porque quando você já recebe a sua paga, o seu galardão já está pago. Agora, quando aquilo que eu faço, a minha outra mão não vê, então só o meu Pai pode me dar esse galardão, né? Mas quando você já recebeu, já o galardão já está ali, né? Então, se as pessoas procurar trabalho, tem, né? Trabalho tem. Perguntas?
Sim, porque Deus pode me usar para te recomendar. Então Deus continua no negócio. Continua no negócio. Da mesma forma com que Barnabé veio primeiro, Silas veio depois. A primeira dupla dinâmica, Paulo e Barnabé, foi Barnabé enviado pela igreja, vai buscar aquele tal de Paulo. E aí Barnabé vai lá, vem com Paulo e recomenda Paulo. Aí vem o Espírito Santo: apartai-vos para mim, a Barnabé e a Paulo, para a obra que eu vos tenho chamado, né? Então já estava ali bem concretizado. Não, nesse caso aí é só você não se gloriar, o que ele quer dizer ali, né? É igual quando você fala aí muito em agenda aberta, o que a gente muitas vezes vê nessas redes sociais hoje em dia é tipo, matei, roubei, estuprei, fiz isso, mas hoje sou do Senhor, a minha agenda está aberta. Falta só o carro de som passar anunciando: hoje na igreja do Evangelho Quadrangular de Santa Rita, vou falar porque é aqui que eu estou, né? Não vou apontar o dedo para ninguém. No Evangelho do Quadrangular de Santa Rita, missionária Mariana, teremos milagres, não sei o que, e começa, tipo, nada contra, temos que ter realmente, mas eu acho que tipo, imagine um carro de som primitivo assim: aqui vai estar o apóstolo dos apóstolos, o apóstolo Paulo, ele matava crente. Nossa, não ficou legal a propaganda. Parece que fica hoje, mas naquela época o seu passado não tem interesse. Quem falou para você sair te deu uma casa fora de lá? E se quiserem tirar da onde eu tô e me der uma, só falar para. A minha pastora orou e ganhar pediu uma pessoa ali. E quando, numa segunda-feira, eu virei para o Senhor, há um ano atrás, virei para o Senhor e falei: ó, minha casa inunda, preciso de qualquer que seja a solução, Senhor. Não sei se vai ser troca, não sei se vai ser venda, não sei se vai ser reforma, mas eu preciso de uma resposta tua. Fui dormir. Passou a noite da segunda, a noite da terça. Quando amanheceu, a noite da quarta, né? Que eu liguei meu Wi-Fi e estava lá: bom dia, Mariana. Me diz aí, o que precisa para reformar a sua casa para nunca mais entrar água? Em poucas palavras, né? No mesmo dia eu consultei uns 4 ou 5 pedreiros. E tá lá. Choveu esses dias todinho. Para honra e glória do Senhor, meu quintal não fica cheio. Então, tipo, eu consultei o Senhor, eu pedi uma resposta ao Senhor porque eu estava desesperada. Eu perdi tudo no ano de 2019, tanto na enchente de maio quanto na enchente de novembro, porque foram águas com força em 2019. E aí o que acontece? O Senhor vira para mim, me dá essa resposta, eu vou ficar igual aquele povo em cima da casinha, né? Naquela história que a gente conta, em cima da casinha, a água enchente, esperando o quê? O Senhor vir voltar e falar assim: toma aqui, me dá aqui pela mão. Não tem como, né? Amém. O YouTube está funcionando aí? A internet está boa? Dá para jogar ao vivo, automático, na velocidade da luz? Abre o YouTube. Hã? Para quê? Porque eu estou pedindo. Já está aberto? Mas cadê? Eu só estou me vendo ali. Ué, mas não tem... É só você abrir, não tem ninguém pelado ali. Isso. Agora coloca lá ex-Guina. X-Guina. G-U-I-N-A. Não. Isso. Não é China, não. Dá espaço. G-U-I-N-A.
Guina. Gui, não é Gi não. Gui. Isso. O primeiro, agora dá ok. Dá ok. Abre o primeiro. 15 minutinhos, abre o primeiro. Joga no meio, Ló. Joga um pouquinho mais para frente. Joga no meio. Era usado por Satanás. Adianta um pouco. Não precisava nem ampliar muito, mas tudo bem. Adianta um pouco a fala. Isso, aí joga daí para frente um pouquinho. Tava tudo bonito, filho. Vão dar uns 30 segundinhos para ele. Está escrito assim: ele levou sobre mim, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Aqui, querido, eu tinha AIDS. Dá um pau. 12 anos. Eu não estou aqui para perder tempo com ele. Então, o que a gente vai ver ali? O Guina mandou isso aqui para você. Bum. Eu queria ver alguém continuar, mas continua não, né? Então, o Guina ganhou muito dinheiro enganando as igrejas. Olha que maravilha. Eu tive AIDS, eu matei 30. O que ele vai falar ali? Eu não sei o quê. A música dos Racionais. O Guina era eu. E aí, imagine os trocentas igrejas que esse cara vendeu. DVD, eu sou o Guina. E as pessoas gostam, né? O ex matou tanto. Irmãos, a gente tem que entender uma coisa. Eu prefiro que ponha a mão na minha cabeça o filho de um pastor ou de um crente que nasceu na igreja e nunca se envolveu com nada com errado, do que um ex-bruxo, ex-macumbeiro. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Do que um ex-bruxo, um ex-macumbeiro, um ex-feiticeiro vir botar a mão na minha cabeça, eu vou saber se ele se converteu mesmo. Entendeu? Então é ridículo o fato de atrair pessoas com esse tipo de coisa. Tira o fundo. Então, aí esse cara rodou o Brasil ganhando dinheiro. Até que teria ganhado menos, né, se a tecnologia dessa época estivesse tão bombada quanto agora. Aí o dono, o criador da música, o Mano Brown, faz um vídeo. Eu não sei como é que esses crentes sem visão foi enganado por esse cara. O Guina foi um personagem que eu inventei na minha música. Aí depois tem os vídeos dele desmascarado e parece, não sei se já está morto. Foi tarde. Mas tomara que tenha ido arrependido, que aí foi salvo, né? Então, muito cuidado com esse negócio. Eis isso, eu quero saber o que você fez ou deixou de fazer. Paulo, um verdadeiro crente, ele não tem prazer nenhum em falar do passado dele, para quem que ele deu, quem que ele matou. Não tem prazer nenhum. Se tem uma das coisas mais tristes que Paulo tem na vida dele é a lembrança de eu consenti na morte de Estevão. Eu persegui a igreja de Deus. Paulo era um homem de uma mensagem só. As mensagens de Paulo eram: eu encontrei Jesus no caminho de Damasco. A partir daquele dia, a minha vida mudou. O testemunho do crente é: o que aconteceu de mudança na tua vida depois que Jesus entrou nela? Às vezes a pessoa sabe falar que ela era ex-tudo, mas não consegue falar nada da mudança que Deus fez na vida dela depois. É isso que me interessa. O seu passado não me interessa. O cara chega lá para fazer um comentário, querendo vender um CD, querendo vender um... eu sou do Ministério Monastério. Nem me fala nesse negócio de E eu fumava e eu matava isso, eu fiz aquilo. E os cobradores falavam bem assim, ó, mais um cara, um serial killer. Eles falavam desse jeito, mais um serial killer. Tinha um palhaço, todos vocês já viram esse palhaço. Já. Né? O palhaço. Aí eu tô lá com a... Meu Deus do céu. Eu tô sentado no cantinho com a minha Bíblia quietinha, de paletó, e aí tá lá o palhaço, né? Aí soltava aquela música e depois soltava aquela música. Aí ele ficava me olhando assim, nossa. Aí no final, irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês.
eu sou pastor. Mas tem pessoas que, porque me viu de palhaço, fazendo palhaçada, me julgou. Eu vi só pelo olhar. Mas eu quero dizer que eu sou pastor. Eu falei, e eu com isso, estou tentando viajar na paz, tranquilo, mas porque eu não dei bola, não dei moral, não prestei atenção, estou vendo aí, me julgando aí, ó, esses... Deve ter me de fariseu de cima a baixo, deve ter acabado comigo na cabeça dele. Vamos aqui, irmãos, do versículo... Qual que está o título aí do capítulo 11? Paulo constrangido a fazer o seu próprio elogio. Vamos lá. Oxalá pudéssemos suportar um pouco de loucura de minha parte, mas não há dúvida, vós me suportais. Isso, quando eu fui ler no Almeida, tá melhorzinho de entender. Experimento por vós um ciúme semelhante ao de Deus. Desposei-vos a um esposo único, a Cristo, a quem devo apresentarmos como virgem pura. Paulo, ele toma Corinto como uma paternidade de uma virgem que ele vai levar no altar para entregar a Cristo pura. Então ele, desde o início a gente falou que ele tem um sentimento, um amor e ele mostra o seu sentimento muito mais para com esta igreja especificamente, porque por isso que quando vem um lobo, quando eles criticam ele vai em cima, porque ele diz que ele tem um zelo, como o zelo do próprio Deus para com o ser humano é o dele para com a igreja de Corinto. Quer falar? Como é que se fala? Aqui, quando jogava aqui, pois assim como... Não. O mesmo zelo que Deus tem por vocês, eu também tenho. Porque vocês são como uma virgem pura que eu prometi dar em casamento. Só que, naquela época, essa parada de virgem era uma mulher que não fosse casar virgem, já era considerada uma meretriz naquela época. Então, hoje em dia, aqui, você vai falar, uma coisa virgem, não tem tanto peso quanto tinha antigamente. Hoje, não, hoje, de 15 anos, a menina já está com 2 filhos. Eu estou com 25, não acertei a ver ainda, então, eu fico, meu Deus, como assim, mano? Não tem mais esse negócio. Não tem mais esse negócio mais. Você vai falar que sou uma virgem. Entendeu? Não era para ter, mas no século que vivemos hoje, infelizmente, você vai falar, tá como a virgem dos olhos. O cara, o pessoal banalizou. Se fôssemos fazer uma exegese sobre virgem e pureza, a gente iria muito mais longe do que a gente pensa como brasileiro, né? Uma jovem, vamos colocar assim, vamos falar no português para até criança não entender, né? Uma jovem adolescente de 12 a 15 anos, vamos colocar assim, safada, né? Um shortinho curto, que é a coisa mais normal do mundo, a gente vê por ali, e
que a gente chama de moça de família. Pelo menos os pais chamam, né? Então, para um judeu, a meretriz das meretrizes da porta de boteco. Porque, mesmo ela sendo virgem, porque eles contam o comportamento, eles contam tudo, né? Então, assim, a virgindade não tem só a ver com o, como é que é o nome mesmo? Ímen, né? A virgindade tem a ver com decência, com pureza, com respeito e com tudo isso, né? Então, para eles, pode até ser virgem fisicamente, mas se for um comportamento de uma meretriz, na boca deles é uma meretriz. Então, a exegese da pureza da virgindade, ela vai muito mais além do que uma constituição física. Constituição física. Vamos... 3. Receio, porém... É porque eu fiz uns comentários embolados e eu estou tentando ver para mim não pular nenhum, ok. Receio, porém, que como a serpente seduziu Eva por sua astúcia, vossos pensamentos se corrompam, desviando-se da simplicidade devida a Cristo. Então, Paulo tinha esse receio, esse medo. A serpente seduziu pela palavra. Foi assim que Deus disse, né? Então, Paulo receia que estes opositores hajam astutamente como serpentes, usando da palavra para desviar a simplicidade do evangelho na vida dos cristãos em Corinto. Com efeito, se vem alguém e vos proclama outro Jesus, diferente daquele que vos proclamamos, ou se acolheis um espírito diverso do que recebestes, ou um evangelho diverso daquele que abraçastes, vós o suportais de bom grado. Pelo que eu vi aí está diferente. Ah não, ali também está com a mesma visão. Vocês toleram isso muito bem, mas o final em outras versões eu vi que parece estar diferente. A ideia... Aceitam um espírito e um evangelho completamente diferente do espírito de Deus e do evangelho que recebemos de nós. E o 5, eu não acho que tenha menos valor do que... Não é o 5 não, é só o 4 mesmo. É só isso mesmo, então. É só isso? Uhum. Então, Paulo está dizendo que aparece alguém pregando uma coisa diferente, eles vão atrás, eles não ficaram firmes ou se estabeleceram com aquilo que Paulo ensinava. Logo aparece um novo jeito de servir a Cristo, uma nova doutrina, um novo ensinamento, uma nova estratégia, e eles vão. Daqui a pouco a gente vai saber por que eles vão. É porque apareceu pessoas se intitulando, né, coisas, né? Mas aí prega diferente de Paulo e eles vão. Ah, porque quem falou foi um profeta? Então é de Deus. Ah, porque quem falou foi um apóstolo? Ah, então é de Deus. Ah, porque quem falou foi... Ah, então é de Deus. Eles vão muito rápido, mudando o ensinamento, eles vão... E Paulo critica, vocês suportam de bom grado tudo que estão falando, mesmo que seja diferente do que eu ensinei? 5. Todavia... julgo não ser inferior a coisa alguma a esses eminentes apóstolos. Aqui fala superapóstolos. Superapóstolos. Paulo não está falando dos 12 apóstolos, porque a crítica aqui é muito severa.
E nesse decorrer da caminhada, Paulo já não tem uma intriga com os apóstolos, porque nessa altura do campeonato, Pedro, os apóstolos já respeitavam a autoridade de Paulo. Pedro, quando vai escrever, ele diz: as cartas de Paulo é difícil e deturpada por aqueles que são indoutos, uma coisa assim. Mas só de Pedro citar Paulo como autoridade e com inspiração, é porque ele já respeitava os escritos de Paulo e o chamado de Paulo. Então Paulo não poderia estar falando mal de alguém que está falando bem dele, nesse sentido. Então, nessa época, havia muitas pessoas que se intitulavam também apóstolos, porque o significado da palavra apóstolo é enviado. Então, vai que uma igreja lá em Jerusalém enviava-o, ou se auto-intitulavam, se auto-recomendavam, se auto-enviavam, e se chamavam apóstolos. Então, Paulo vê que não é qualquer um, é gente que tinha autoridade para se infiltrar na igreja. Paulo está falando: eu não sou menor do que esses que se julgam superapóstolos. Talvez se julgando superapóstolo por ter visto Jesus. Vê que para substituir Judas, alguém que andou com a gente, que andou com o Senhor, que viu o Senhor. Imagine na igreja, Jesus apareceu para quase 400 pessoas. Imagine essa infinidade de pessoas que viu Jesus na igreja primitiva, estavam se intitulando também superapóstolos, né? Como diz, né? Melhor do que um testemunho eu sou eis alguma coisa, o testemunho é eu vi ele. Eu estava lá no dia do milagre, né? Então esse é o testemunho mais forte, né? Então Paulo está dizendo: eu não fico devendo nada a esses superapóstolos. 6. Ainda que seja imperito no falar, não o sou no saber. Em tudo e de todos os modos vô-lo mostramos. Aqui a gente vai entender porque criticavam o jeito de Paulo na presença. Imperito quer dizer rude e falta de técnica para realizar tal atividade. Então Paulo, vamos colocar assim, é aquele tipo de pessoa que tem um conhecimento absurdo, mas na hora de abrir a boca, no congresso dele ficava vazio. As pessoas iam talvez mais por curiosidade: quem é esse tal de Paulo terrível? Quando chegava lá, então Paulo está dizendo, está reconhecendo: ainda que eu seja imperito no falar, rude, falta de técnica, né? Não o sou no saber, ou seja, meu conhecimento é absurdo. É quando eu abro a boca que, pessoalmente, que não atrai gente. Ele devia ter feito igual Moisés. Mas em tudo e de todos os modos eu vos tenho mostrado. Terá sido falta minha anunciar-vos gratuitamente o Evangelho de Deus? Eu tenho, traduzindo para o português para até a criança entender, eu tenho culpa de pregar de graça? Paulo está se sentindo culpado. As pessoas estão culpando ele: mas você prega de graça. Eu lá vou ouvir quem não cobra para pregar. Se é de graça, não deve prestar. Falando isso de Paulo. Critica: por que você não cobra? As pessoas valorizariam mais, que é o que acontece. Parece que só valoriza gente assim. Aí vem um apóstolo Paulo absurdo, dá um tapa nas costas e manda comer coxinha do outro lado da rua. Mas Paulo nem está reclamando disso. Olha o que Paulo está falando. Terá sido falta minha anunciar o Evangelho gratuitamente, humilhando-me a mim mesmo
para vos exaltar, despojei outras igrejas, delas recebendo salário a fim de vos servir. Ou seja, eu recebi ajuda e salário de outra igreja para poder pregar de graça para vocês e não tirar de vocês nada das minhas necessidades. E vocês estão achando isso ruim. Vê, é mais ou menos assim. Isso, na verdade, prejudicou a visão que eles tinham. Como é que eu posso dizer, né? Se a gente coloca aqui um Tiago Brunet, e ele diz assim: vou dar uma palestra sobre felicidade. Aí vou chutar lá embaixo, 10 mil. Hoje o evangelista André Rocha. E a palestra é sobre a super felicidade. Aí eu dou um banho nele. Que Deus continue te usando, cara. Legal, hein? Então, eles estão criticando Paulo, como se Paulo tivesse se desvalorizando, sei lá, mas... Não, e tem mais, a gente vai ver aqui para frente, é que, Paulo, se você não tem valor, é porque talvez você não foi chamado, porque os que a gente está vendo que é chamado, não é fácil chegar nesses caras não. Aí isso acabou causando uma imagem, o que Paulo achou que estava fazendo para ajudar, foi trazendo uma imagem negativa para ele. Então Paulo, ele está assim porque, poxa, Corinto, não é possível que tenha isso no meio de vocês, no meio da igreja que eu sou pastor e fundador. Então Paulo está falando, eu recebi de outras igrejas justamente para não precisar de R$1 de vocês. Então vamos lá. 9. E quando entre vós sofri necessidade, a ninguém fui pesado, pois os irmãos vindos da Macedônia supriram a minha penúria. Penúria aí está o quê? Está o quê? Faltava. Penúria quer dizer privação, ausência daquilo que é necessário. Ou seja, Paulo, na frente de vocês, quando eu passei necessidade, ainda assim eu não pedi nada para vocês. Porque a igreja da Macedônia supriu a minha penúria, a minha necessidade. Em tudo evitei ser-vos pesado, e continuarei a evitá-lo. Pela verdade de Cristo que está em mim, declaro. Pela verdade de Cristo que está em mim, declaro que este título de glória não me será arrebatado nas regiões da Acaia. E por quê? Porque não vos amo. Está vendo as visões? Então Paulo, se você não aceita a nossa oferta, você não ama a gente. Ninguém fala isso. Por que não vos amo, Paulo? Deus o sabe. O que faço? Continuarei a fazê-lo, a fim de tirar... Não, porque, irmão, tem um certo privilégio. Você está vendo fulano lá onde ele chegou? Eu ajudei, né? Talvez eles queriam também ser coparticipantes desse grande ministério desenvolvido pelo apóstolo Paulo. Mas esse orgulho, ele não... O que eu faço, continuei fazendo a fim de tirar todo... Agora é um negócio aqui. O que faço, continuarei a fazê-lo, a fim de tirar todo pretexto
aqueles que procuram algum para se gloriarem dos mesmos títulos de nós. Esses tais são falsos apóstolos, operários enganadores disfarçados de apóstolo de Cristo. Não, que eu coloquei uma observação aqui sobre outra pessoa e acabei usando o nome de um outro camarada aqui. Mas, se a gente pega o rei das heresias atuais, que o espírito dos anjos e a alma dos animais e a terra dos animais, juntou tudo, bateu no liquidificador, adivinha o que? Nasceu você. Como assim, mano? Ele falou isso? Sério mesmo? Na frente de trocentas pessoas, está gravado e pagaram caro. Aí, se eu contar a verdade, eu não fiz mais do que a minha obrigação. Também. Mas graças a Deus que pelo menos hoje o acesso para quem quer estudar. Não. Olha só, isso aqui é muito importante. O versículo 12 e 13 que a gente leu, ó, aqui, ó. O desinteresse, olha o comentário aqui. O desinteresse material que Paulo pratica é característico da missão do apóstolo, que os inimigos de Paulo nunca ousarão usurpar. Por que Paulo chama essas pessoas de falsos apóstolos? Porque Paulo vai dizer que eu saiba, para ser apóstolo, você tem que ser assim. Se vocês querem chegar na igreja tomando a honra de ser apóstolo, então passe por esses requisitos que eu passei, que eu aprendi com Cristo de ser apóstolos. Agora vocês chegam na igreja e começam a agir como itinerantes evangelistas, avivalistas, e aí vocês usam desse título para depois tirarem uma quantia dali, só que vocês estão querendo se intitular apóstolo. Agora não é nem o trabalho das pessoas que passaram lá e receberam a oferta, não é nem isso que Paulo está falando. Agora Paulo está criticando que esses camaradas não deveriam, eles estavam indo na igreja e usando o título de apóstolo de Cristo. Paulo está dizendo, isso não é função de um apóstolo de Cristo, isso não é função apostólica. Então, baseado nisso, vocês são falsos apóstolos. Vem comigo, hein? Lá em Filipenses 4,15. Ok, isso só prova que a ajuda que Paulo sempre recebia realmente estava com os crentes da Macedônia. Lembrei que em vez de eu pegar um papel e riscar tudo que eu queria, eu saí riscando na Bíblia tudo embolado, né? Então agora eu vi que eu estou aqui embaixo, o comentário que eu fiz está lá em cima. Lucas 5,57. Lucas 9,57. Espera aí, só um pouquinho.
Eu queria que você me falasse qual é que está o título. Se tem um título que antecede. O título se tem algum título. Isso, é um dos títulos. Tem outros diferentes? Porque no meu também está... Deixa eu ver. Outro. Alguém tem tudo igual? Está diferente? Por incrível que pareça, no meu está assim: exigências da vocação apostólica. Então, olha só. Na geral tá os requisitos dos discípulos para seguir. Então, ó, enquanto prosseguiam viagem, alguém lhe disse na estrada: eu te seguirei para onde quer que vás. Ao que Jesus respondeu: as raposas têm tocas, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, na visão de Paulo, quer ser apóstolo, você vai viver uma vida de incertezas materiais. Pode ser que um dia você tenha onde dormir, e pode ser o dia que você não vai ter. O que você acha que aconteceu quando Jesus falou isso? As pessoas começaram a ir embora. Aí continua. Disse outro, Jesus agora disse: não, você me segue. Permite que primeiro eu enterre meu pai? Ele replicou: deixa os mortos enterrar os seus mortos, quanto a ti, vai e anuncia o reino de Deus. Outro disse ainda: eu te seguirei, Senhor, mas permite primeiro despedir-me dos que estão na minha casa. Jesus, porém, lhe respondeu: quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Como Jesus e os apóstolos viveu todo o seu ministério praticamente recebendo ofertas de mulheres com condições boas financeiras e de pessoas que doavam para o trabalho missionário deles. Então Paulo tinha uma visão que apóstolo deveria ser uma pessoa que se privasse de fazer do evangelho uma base de suprir as suas necessidades materiais. É mais ou menos assim: Deus proverá. Deus proverá. Ele está fazendo a obra e ele vive dos milagres de Deus. Aí, como Paulo estava vendo que estava pessoas indo na igreja dele e recebendo, nem é essa a crítica. Ele fala: são falsos apóstolos, que para ser apóstolos deveriam estar vivendo como eu vivo, deveriam estar como eu. Então, vamos agora, vai fazer mais sentido. O que faço, continuarei a fazê-lo, a fim de tirar proveito, qualquer pretexto, daqueles que procuram algum para se gloriar dos mesmos títulos do que nós. Ou seja, estou vivendo essa vida boa aqui porque eu sou apóstolo. Paulo: não, vocês são tudo menos apóstolo, porque eu não vou dar a vocês pretexto para dizer que isso é vida de apóstolo. Então eu vou viver desse jeito, porque se vocês quiserem ser apóstolo é assim. Então eu não vou dar pretexto. Estes tais são falsos apóstolos, operários enganadores disfarçados de apóstolos de Cristo. Perguntas? Eu quero muito terminar o capítulo 11 hoje, irmãos. Versículo 14, amém? E não é de estranhar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Por conseguinte, não é surpreendente que os ministros também se disfarcem de servidores da justiça, mas o fim destes corresponderá às suas obras. Ou seja, Deus pagará a cada um
a intenção pela qual realmente está fazendo a obra que diz que está fazendo. 16. Não, só estou querendo ver aqui o que corresponde a cada comentário que eu fiz aqui. Mas tudo bem. Tá, ok, 16, isso mesmo, 16, tem 2 comentários que eu fiz aqui, peraí. 16, repito, que ninguém me considere insensato, ou, então, suportai-me. Sabe por que Paulo fica repetindo isso? Que ninguém me considere como louco e tal, porque quem fica se gloriando, porque seria uma forma de se gloriar, de você julgar quem recebe. Você faz? Então, melhor sou eu que faço o que você faz e não cobro nada. Paulo está dizendo, eu seria um louco se eu ficasse usando isso desta forma. Paulo só tem que falar assim, porque quem estava recebendo, que não é o problema que Paulo está falando, é que estava, além disso, falando que o errado era ele, que se ele fosse certo, estaria fazendo o que ele sabe. É isso. Paulo, vocês não deveriam nem estar falando de mim, mas já que vocês estão falando, agora eu vou ter que colocar os pingos nos is, porque em vez de vocês fazerem o trabalho de vocês e não criticar quem faz diferente de vocês chegam na minha igreja e quer me colocar em descrédito junto com os irmãos. Pois agora então eu vou colocar vocês, vou pontuar ponto por ponto a vida de vocês e vão ver então quem é o tal apóstolo. Então, por isso que eu falo até assim, as pessoas costumam perguntar, então é certo desse jeito? Ou é certo como fulano faz? Eu falo, é melhor quem faz não criticar aquele que não faz e vice-versa, Talvez algumas pessoas cansaram de ser maltratadas e mal honradas, e se deram ao luxo de agora comigo é desse jeito. E outras que Deus continua honrando ela daquele jeito. E o certo para Paulo não precisar falar isso você que faz, não critique quem não faz. E só porque você não faz assim, não fique criticando quem faz. Claro, desde que não fira a verdade do Evangelho. Porque se eu falar, compre esse óleo e daí vassoura, ungir, aí, desde que não fira o Evangelho, né? Se você acha que é a paga do seu trabalho, então desde que não fira o Evangelho. Agora, foram criticar Paulo porque ele não faz como ele, aí não, aí Paulo abriu a boca, porque vocês estão querendo me desmerecer. Cutucar a onça com uma vara bem curta aqui, Paulo aqui está uma onça. Repito, que ninguém me considere insensato, por eu estar falando dessa forma. Ou, então, suportai-me como insensato, a fim de que também eu possa me gloriar um pouco. Já que tem gente fazendo isso, deixa eu fazer um pouquinho então. O que direi? Não o direi conforme o Senhor, mas como insensato, certo de ter motivo de me gloriar. Deixa eu ler um comentário. Comentário sobre o 16. Paulo nunca... Aqui vê-se bem como Paulo pouco se preocupa com exatidão formal nessas páginas cadentes. A sua loucura, que não é loucura, consiste em se gloriar segundo a carne, isto é, em ufanar-se da sua raça, que vai começar daqui a pouco, dos seus trabalhos e sofrimentos, das suas revelações. Paulo pode fazer isto sem ser insensato, pois diz a verdade. Se ele o faz, é para comparar-se aos adversários no próprio terreno deles e também desarmar os que o difamam.
mas ele o faz a contragosto. Ou seja, eu não queria escrever essas coisas, mas eu me sinto obrigado a falar desse jeito por causa dos meus acusadores. O verdadeiro título de glória para Paulo o encontra na sua fraqueza, pois é esta que mais claramente manifesta a força de Cristo. Olha que coisa linda. Paulo está dizendo, se é para mim me ufanar, se é para mim falar de coisas maravilhosas, eu vou falar de quando eu passei necessidade. Eu vou falar de quando eu fiquei sem dinheiro para comprar roupa. Eu vou falar como eu fiquei sem dinheiro para comprar o gás. Se é para mim me gloriar, eu vou me gloriar das minhas necessidades, pois são nelas que a glória de Cristo apareceu. Nossa, ficou bonito demais. Não está no Google. É porque assim como Paulo, eu estou na humildade de não... ai. Mas é isso que Paulo entende como se gloriar na fraqueza, porque eu não vejo a glória de Deus quando eu tudo tenho, eu vejo a glória de Deus, aqueles testemunhos simples e maravilhosos que a gente contava, eu não tenho nem para o almoço, aí bateram na minha porta, apareceu o almoço e a janta, é na minha fraqueza que eu me glorio das coisas, é na fraqueza que eu vi os milagres extraordinários acontecendo. Aí eu coloquei um exemplo. É como se alguém se gloriasse em sabedoria e título, sem saber que você é bem superior a tudo isso. A única diferença é que você não sai fazendo isso. Eu coloquei um título de exemplo, mas na verdade eu já consegui falar e vocês já conseguiram entender. É mais ou menos assim, você chegou quietinho na igreja, né? Não, vamos colocar assim. É igual eu vi uma vez, né? Aí tem uma pessoa na porta da igreja recebendo todo mundo muito bem, né? E aí, depois eu fui descobrir que essa pessoa que estava na porta, recebendo todo mundo, era o pastor da igreja, né? Mas geralmente a gente pensa, uns passam sem olhar, outros passam não sei o quê, aí o cara tá ali, ninguém sabe que ele é o pastor da igreja. Aí quer dizer, se alguém tratou ele mal, quando ele sentar, quem tratou vai se sentir envergonhado. Não, nossa, era o pastor da igreja na porta da igreja. Então Paulo está dizendo assim, que as pessoas se gloriavam e falavam, mas se ele fosse falar, as pessoas iam sentir vergonha. As pessoas iam sentir vergonha. Então é mais ou menos isso. Você chega num lugar, você tem conhecimento aquela verdadeira, ninguém dá nada por você. Aquela verdade, ninguém dá nada por você. E chega Mariana na igreja, fala hebraico, aramaico, inglês, francês, né? Mas ela chega assim, como, né? Saiu do quarto para a cozinha, né? Veio na igreja, né? Aí, e aí, chega um pregador aqui, olha para ela, essa irmã não sabe nem falar o português direito. Aí eu vou impressionar ela, abra a Bíblia em Bereshit. Ai, vai ter pregador, que misericórdia, meu filho, que ninguém fala hebraico não, filho. Estamos no Brasil. Vou estourar. As pessoas vão ficar assim, nossa, ele é um profundo conhecedor. Aí Mariana, desculpe, mas você falou Bereshit errado, pelo que eu conheço do hebraico. Nossa, então é mais ou menos né? É mais ou menos um negócio assim. Já dinheiro. Vamos tentar aqui, eu queria entregar o 11 hoje, mas parece que está quase meio que impossível aqui, Então, 17. O que direi? Não direi conforme o Senhor, mas como insensato, certo de ter motivo de me gloriar.
visto que muitos se gloriam em seus títulos humanos, também eu me gloriarei. De boa vontade, suportais os insensatos, vós que sois tão sensatos. É uma crítica, lê nessa versão aí. É o 19? Lê o 19. Né? Provavelmente Paulo está falando desses outros que eles estavam suportando. Vocês que se julgam tão sensatos, que vos de boa vontade suportais os insensatos, vós que sois tão sensatos, suportais que vos escravizem. Aqui que vai dar uma discrepância olha, acompanha aí, 20, suportais que vos escravizem, que vos devorem, que vos despojem, que vos tratem com soberba, que vos esbofeteiem, digo para a vergonha vossa ou nossa. Poder-se-ia crer que nós é que fomos fracos? Isso é uma resposta também, porque Paulo está dizendo, eles chegavam, diferente? Para minha vergonha, confesso que fomos fracos demais para isso, mas naquilo em que outros têm ousadia, eu volto a falar como se fosse louco também, eu não entendi nada. Porque, lê lá, e eu vou ler o 20, acompanha lá, eu vou ler o 20, acompanha, suportais, tá vendo? Então, eu estou falando do 20. Vocês toleram que os escravizem, que os explore, que os engane, que os exalte, que lhes dê bofetadas no rosto. Próximo. Para minha vergonha, confesso que fomos fracos demais para isso. Então, Paulo está dizendo que eles chegavam lá com títulos apostólicos e diriam, quem passou por aqui, Paulo, que vou dizer para vocês, eu andei com Jesus, rapaz, eu vou dizer para vocês, e vos devoravam, e pregavam, e tiravam ofertas, e falavam, né, então esbofeteavam, falando com soberba, eu vou falar aqui o aramaico, e não sei o que, e Paulo, e vocês deixam eles fazerem isso? Digo isso para a vergonha nossa. E aí, poder-se-ia crer então que nós somos fracos? Aquilo que os outros ousam apresentar, falo como insensato. Ouso também eu. Vamos que agora é chuva, agora pode pregar até Jesus voltar. Mas chuva, mandou chuva na hora certa, porque é aqui que eu vou terminar o capítulo 11, que a bomba vem aqui. Você nunca viu Paulo como um leão? É agora. Irmão, acompanha essa linha de raciocínio aqui, Paulo está dizendo, então se eles vos devoram, então quer dizer que eu sou fraco? Eu vou mostrar aqui quem é o fraco aqui, aquilo que os outros ousam. Nossa. É o dilúvio, mais um motivo para a gente ficar aqui na igreja. Santa Rita, Garrida e Paú, já era. Será que não pode fechar para o barulho? Ah não, passou, está passando. Irmãos, 21 em diante, resposta às acusações.
aquilo que os outros ousam apresentar. Ou seja, quando eles chegaram aí na igreja, eles falaram que era o quê? Rapaz, andou com Jesus, sentou na mesa, almoçou com Pedro. Rapaz, os caras que não é qualquer coisa não, Paulo. Aí, ó, aquilo que os outros ousaram apresentar, falo como louco, ouso eu também. Quer dizer, Paulo vai falar, eu vou falar o que eu sou, né? Já que vocês estão querendo fazer uma comparação de quem está desmerecendo quem. Aí começa, 22. Eles são hebreus? Não, calma aí. Letra C aqui eu escrevi alguma coisa. As necessidades da polêmica obrigaram muitas vezes Paulo a voltar, como aqui, ao seu passado de judeu autêntico. Ou seja, como os judeus convertidos chegavam na igreja de Corinto, quer dizer, o cara era judeu, andou, viu Jesus, comeu com Pedro, né? Cada vez mais ficando. Então Paulo assim, agora vamos entrar aqui na discussão. Paulo, eles são hebreus? Também eu sou. Ponto para nós dois. São israelitas? Também sou. Está empatado. São descendentes de Abraão? Eu também sou. 3-3. Se tivesse um giz eu ia marcando. São ministros de Cristo? Né? Paulo nem está desmerecendo, eles são. Paulo só está falando, eu também. Como insensato digo, eu muito mais. Já que eu dizer que eu sou mais, eu sou louco, então eu sou mesmo, porque é verdade, eu muito mais. Pelas fadigas, aí Paulo começa a dar de 10-0. Pelas fadigas, muito mais pelas prisões, infinitamente mais pelos açoites. Aí vamos supor que Paulo está falando isso, e os camaradas lá, aí começa a baixar a cabeça, começa a sentir vergonha, a hora é agora, entendeu? Infinitamente mais pelos açoites. Aí o cara está lá, rapaz, eu nunca fui açoitado, né? Aí começa, muitas vezes vi-me em perigo de morte. Dos judeus recebi 5 vezes a quarentena de golpes menos 1. Calma. Fica quieto. Quando Paulo recebe 5 quarentenas de açoito menos 1, só para você ter ideia, Jesus recebeu uma. Paulo recebeu 5 quarentenas menos 1, porque na 40 a pessoa morre, aí tem que dar 39. Eu recebi 5 de 39, parcelado, né? Então vamos aqui. Dos judeus recebi 5 vezes a quarentena de golpes menos 1. 3 vezes fui flagelado. Flagelo quer dizer tiras de couro presas em cabo, espancar, castigo e tortura. Viu lá a paixão de Cristo? Flagelo. Paulo disse 3 vezes fui flagelado. Uma vez apedrejado. Ah, legal, tem coisas que a revelação vem na hora, né? É assim que eu gosto. É assim que a pessoa, eu peguei Covid. Paulo, eu fui apedrejado, flagelado, açoitado. Paulo hoje, eu peguei Covid 10 vezes. Paulo, você pegou, eu peguei uma e quase uma, você é fraco, uma você é fraca, eu peguei 10. Paulo, você pegou Covid? Eu peguei diarreia, dor de barriga, mordida de escorpião, mordida de cobra. Eu peguei.
do céu. Vamos caminhar para o fim aqui, irmão. Naufrágio. Fragelado, uma vez apedrejado, 3 vezes naufraguei. Não tinha bote salva-vida não, irmão. Sei lá, 3 vezes naufraguei. Passei 1 dia e 1 noite em alto mar. Vai nadando, naufragado, Titanic, né? Fiz numerosas viagens. Né? O cara chegava lá, eu fui nos Estados Unidos, preguei na França, preguei, Paulo, eu fiz várias, numerosas viagens. Sofri perigo nos rios, perigo dos ladrões. Agora isso aqui é sério, ó. Perigos por parte dos meus irmãos de estirpe. Eita, como? Parente. Isso. Mas aí essa raça aí não é judeu não, é judeu, mas calma, mas Paulo não está falando de perseguição de judeu, que isso ele teve a vida inteira. É, perigos por parte de meus irmãos de estirpe, ele está dizendo, é parente, como Jeremias os homens de Anatote procuram a minha morte, quem nasceu junto com ele? Pessoas da sua própria família, parente. Perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto. Uma hora dessa, quem criticou ele já estava saindo, já foi embora da igreja, não aguentou ouvir. Perigos no mar, perigo dos falsos irmãos. Mais ainda, tem mais? Tem. Fadigas, duros trabalhos, numerosas vigílias, fome, sede. O crente não passa fome. Você não foi apóstolo. Você não foi apóstolo, né? Ele falou que houve momento em que ele não teve o que comer. Fome, sede, múltiplos jejuns, frio, nudez. E isto sem contar o mais. A minha preocupação cotidiana, a solicitude que tenho por todas as igrejas. Quem fraqueja? Espera aí, irmãos. Eu acho que eu estou lendo. Deixa eu ver se eu estou pulando algum comentário que eu fiz. Não, espera aí. 26, pulei um comentário aqui. Ah, não, estirpe, são parentes. Tudo bem. 29. Quem fraqueja sem que eu também me sinta fraco? Quem tropeça sem que eu também fique febril? Paulo está dizendo, além de eu ter passado isso tudo, quando eu recebi notícia de um irmão que estava mal, eu fiquei mal. Quando eu recebi notícia que alguém pegou Covid, eu fiquei triste. Mesmo eu tendo pegado 10, o cara pegou 1, me deu tristeza. Paulo está dizendo que, mesmo ele tendo passado por tudo isso, e a igreja não, Paulo está dizendo que essa preocupação ele tinha. Se é preciso gloriar, se é preciso gloriar-se, de minha fraqueza é que me gloriarei. O Deus Pai do Senhor Jesus, que é bendito pelos séculos, sabe que não minto. Em Damasco, o etnarca do rei Aretas guardava a cidade dos Damascenos no intuito de me prender. Irmão, um rei e uma cidade inteira. Se Paulo passar por aqui, já sabe. Mas por uma janela, enquanto procurarem tirar a tua vida, Deus sempre abrirá uma janela para você escapar. Mas por uma janela, fizeram-me descer em um cesto ao longo da muralha e eu escapei às suas mãos. Vamos ficar de pé.
Paulo, à luz do evangelho da prosperidade, foi um fracasso. Paulo, na visão do evangelho, tudo vai dar certo, você vai prosperar, olhavam para Paulo e diziam: você é um fracasso. O maior pastor do cristianismo, o maior implantador de igrejas, o maior missionário do cristianismo, o maior teólogo do cristianismo, está morrendo pobre, sozinho, abandonado dentro de uma masmorra e saiu da prisão para o martírio. Não deixou descendência, nem herança, nem fortuna, nem riquezas. Será que ele se sente amargurado, revoltado, frustrado? 2 Timóteo 4 e Atos 20 e 24, para encerrar. Aqueles que acharem na velocidade da luz. 2 Timóteo 4 e Atos 20 e 24. Até o 6, eu acho. (20 e 24). Esse já é qual versículo? Ah, tá. Pula para o 6. Eu acho que é o 6 em diante. Linguagem de hoje? Porque a gente pensa assim, então ele terminou a vida frustrado. Combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, cumpri. Ele falou assim, sinceramente, com verdade, tudo o que Jesus me propôs entregar. Então, ou seja, a vida para mim não foi uma colônia de férias, um parque de diversões. Minha vida foi um combate. É tema de mensagem para pregar. O evangelho é um combate. O nosso dia a dia é um combate. Isso que está acontecendo no nosso país é um combate. Só os fortes sobreviverão. Um combate. E quem não é forte, já nem na igreja está mais. Tá? Então, tudo isso é um combate. Tem gente que no carnaval fica fraco, e agora que não tem carnaval? Vai ver que está fraco do mesmo jeito. Está fraco do mesmo jeito, né? Então, Paulo, ele passou por tudo isso. Talvez na nossa visão de hoje, uma pessoa assim seria um fracassado no evangelho. E é isso que eles acusavam Paulo. Paulo, você é um fracassado, cara. Você fez tudo isso, está preso, não tem herança, não deixou o filho, não guardou dinheiro no banco. Você é um fracassado. Mas espiritualmente, ao final da vida de Paulo, o que ele fala não é as palavras de um fracassado. Porque a nossa vida é um combate e ele venceu o combate. Amém? A Mariana? Deus abençoe você que nos acompanhou até agora. Quarta-feira tem mais. Se essa for a vontade de Deus, assim nós cremos e confiamos no Senhor. Amém.